Eu sou médico, me formei e logo depois fiz um meu MBA em marketing. Nesse meio tempo, eu trabalhei em algumas empresas como o Globo, trabalhei na Abril, na Gol, como médico do trabalho. Então, aquela parte de entender que muitas vezes o paciente ou funcionário é demitido por algum motivo que esteja online ou até não esteja online, é muito verdade, infelizmente. Foi o que me fez sair da área. Até empresas gigantescas, por conta de tatuagem, não contratarem uma pessoa, é uma babaquice sem tamanho. E, além disso, eu tive 2 outras empresas que eu fundei. Hoje eu sou conselho nessas 2 outras empresas. Em janeiro me convidaram para entrar no Empreender Saúde, porque a missão era muito parecida com a que eu tinha pessoal, e aí cá estou, né? O que eu vou falar para vocês hoje um pouquinho? Vou pular toda aquela parte da introdução que eu falei para vocês. Eu ia falar o que era o Media Kit, mas acho que já passaram bem isso. E vou falar para vocês, tinha um slide aqui de um cachorro comendo o Media Kit, destruindo, destraçalhando o Media Kit. Por quê? Internamente a gente já não acredita mais no Media Kit. O grande motivo do Media Kit para a gente não funcionar muito bem é porque o Media Kit, quase todos, se vocês puxarem exemplos, a parte da monetização depende de uma palavra que é o CPM, que é o custo por milhar. E isso mata a gente. Mata a gente por quê? Quem que vive a realidade hoje de Media Kit? Quem tem os grandes anunciantes? Globo, Terra, UOL, IG. E justamente por quê? Porque a Globo tem 375 milhões de acessos todos os meses. A UOL tem 290 milhões. Terra, 75 milhões. Estadão, 23 milhões. Infomoney tem 13 milhões. Ou seja, meu blog tem 35 mil por mês. Não dá nem para concorrer por verba, nem por centavo por migalha disso. A gente pegando o Media Kit da Infomoney, que é o que tem a menor audiência desse que eu te falei, o CPM deles, que é aquele custo por milhar, custa R$ 75. Não parece grande coisa, só que se você fizer a conta, daria mais ou menos R$ 967.500 por mês que uma marca teria que colocar na Infomoney para ter um banner, aquele @banner no lado, no sidebar. E se você entrar hoje no site da Infomoney, não tem nenhum banner de nenhuma publicidade. Ou seja, de onde está vindo o dinheiro? Não vem do Media Kit deles. Porque ninguém, em sã consciência, vai colocar 1 milhão ali. Na UOL você vê que tem alguns banners que duram 2 dias, 3 dias. A Volkswagen, às vezes, vai lá e faz uma baita de uma campanha de 1 dia e acabou. Porque não está tendo muito resultado, eles precisam de mais do que isso. E aí, eu trouxe aqui uma matéria em 2012, lá nos Estados Unidos, da Business Insider, que é uma das grandes referências. Eles são maiores do que o Terra e é um portal focado só em negócios. E é maior do que um portal que é focado em tudo aqui no Brasil. E eles mesmos, em 2012, falando que a era do banner morreu. Há 3 anos atrás. E eles viviam de banner. E hoje você entra no site deles e realmente não tem mais publicidade em banner. Business Insider. E aí eu apelidei que existe também o mundo pós-CPM, que é o mundo que hoje a gente no Empreender Saúde está vivendo, que é um mundo que a gente já não fala mais de milhar, a gente fala de indivíduo. E aí eu acho que se assemelha muito à vida de todos que estão aqui hoje, que é você entender quem está ali dentro do seu blog. Saber que aquele número de IP, aquele e-mail, não é mais um IP, não é mais um e-mail. É a Sandra que tem isso, que tem 3 filhos, tem um cachorro, o cachorro dela é de tal raça, etc. E tal. Ou seja, entender quem está lendo você. E é muito do que a Nath falou. Você precisa entender para quem que você está falando para você entregar a mensagem da maneira correta e ter essa pessoa fidelizada ao que você faz. E aí eu trouxe um outro exemplo de uma mídia chamada Mashable nos Estados Unidos, que é uma mídia de tecnologia, onde eles têm muito a fundo isso. O Media Kit deles também está disponível, é super difícil você encontrar no site Media Kit deles, porque eles sabem que eles não sobrevivem de Media Kit. Mas é um site que está avaliado em 3 bilhões de dólares e tem 45 milhões de acessos por mês. E não tem quase nada de banner de cliente. Tem banner do Google, mas que não é da onde vem a receita deles. E o que eles fazem? Fazem conteúdo patrocinado, eles fazem estratégia de captação de lead, que é aquele e-mail, é o nome da pessoa, de lista de mails e assim por diante. Inclusive, se você entrar no perfil do LinkedIn da pessoa que é responsável por desenvolver todos os produtos do Mashable, que é o Seth Rogen, eu também tinha mostrado aqui, tinha sublinhado, ele fala que o que ele tem que fazer dentro do Mashable, dessa empresa, é criar novos produtos além de tentar vender publicidade. Ou seja, se ele ainda está tentando vender publicidade, ele veio do New York Times, não sou eu que vou ficar tentando vender publicidade também, né? E por que eu estou falando isso? Porque no final do mês, se a gente pegasse, por exemplo, o Ocoguia, eu chutei aqui, eu usei uma ferramenta que ela subestima um pouco a quantidade de acesso dos sites no Brasil. O Ocoguia tem mais ou menos 330 mil acessos por mês. Se a gente usasse os mesmos R$ 75 da Infomoney,
A Lu ia estar faturando mais ou menos uns 25 mil reais por mês. Não sei se ela conseguiria manter a estrutura dela só com 25 mil reais. Acho bem difícil. Nós, no Empreender Saúde, a gente estaria faturando, com o nosso número de acesso, mais ou menos R$ 2.700. Como que eu explico para os meus outros 2 sócios, que também são médicos, para a Nath, que é fono, que tem um baita de um currículo, que a empresa esse mês só faturou 2.700 e tem que continuar escrevendo 4 textos por dia, mais 3 para o final de semana, mais produção de book, mais em evento, palestra no sábado? Não dá. E querendo ou não, sem demagogia, a gente sabe que muitas vezes aqui 2 plantões num mês, a gente já consegue ganhar mais do que isso, sem ter que ficar lidando com o funcionário, sem ter que lidar com a expectativa de quem está lendo a gente, quem está acessando a gente, assim por diante. Usei a Pri também como exemplo. Aqui eu já conversei hoje com a Pri, o número é o dobro desse, mas da Pri teria mais ou menos uns 20 mil acessos. Ela falou que a média é uns 40, 50 mil, ou seja, a Pri estaria ganhando mais ou menos, se tivesse um banner hoje no valor do Infomoney, teria mais ou menos faturado uns 3 mil reais no mês. Pri, você consegue sobreviver com 3 mil reais? Tocar isso tudo com 3 mil reais é bem difícil, né? Então. E aí? E agora? Vocês querem fazer o Media Kit? Eu acho que vocês deveriam fazer. E tem que estar lá, tem que estar disponível, porque vira e mexe aparece alguém. Mas que muitas vezes você vai olhar a proposta dele e você vai ver que não bate muito com o seu portal e a gente acaba recusando. De janeiro até agora eu recusei todas as propostas que a gente teve pelo Media Kit. E tinha até cassino querendo vender banner no nosso site, porque sabia que tinha um monte de empresário brasileiro entrando e queria vender uma ida a Punta Cana, qualquer lugar que pudesse fazer jogatina. E aí eu montei um exemplo bem rapidinho do que eu faria se hoje, por exemplo, eu estivesse na pele da Pri, e graças a Deus é o que a Pri tem feito, então isso é muito bom. O que a farmacêutica, por exemplo, quer? A farmacêutica quer paciente fazer clinical trial, ela quer fazer farmacovigilância, ela quer ter acesso ao SUS, porque aí ela sabe que ela vai conseguir ter uma demanda garantida, ela quer estudos, ela quer várias coisas. Como que a gente pode ajudar ela a ter, sendo ético e ajudando também os pacientes? Tem algum mal, de repente, a gente vender uma lista de e-mail de pacientes que queiram fazer clinical trial para uma indústria farmacêutica? Eu não vejo muito mal, desde que isso seja muito claro e muito transparente. E tem muita gente fazendo isso e vocês nem imaginam. E que muitas vezes nem é transparente, né? Então, como que eu montaria isso? Faria uma agenda toda de conteúdo, como a Nath falou, explicando para quem acessa o meu site o que é um clinical trial, qual que é a importância dele, o que é ruim nele, o que pode ser um desafio para ele, o que a empresa que está contratando um clinical trial quer com aquilo e assim por diante. Como que eu vou captar esses leads? Depois de eu captar esses leads, como que eu vou vender esses leads com o consentimento dos pacientes que estão ali? Que é um desafio. Só que se a gente pegar um lead hoje que é bem desqualificado, custa mais ou menos para você vender uns 50 reais. Se a gente convertesse 0,5% da audiência da Pri naqueles números que eu estava trazendo antes de 20 mil, a gente faria mais ou menos uns 5 mil reais por mês. Já ajuda, né? De 1.500 por um banner para 5 mil por uma lista com 100 e-mails, já ajuda bastante, né? E aí saibam que existem sites nos Estados Unidos que já vendem lead a 750, a 1.500 reais. Eu mesmo já cheguei a vender a lead a 2.000 reais. Por quê? Porque ele é extremamente qualificado. Você precisa entender aquela pessoa. Muito. O lead, o que é o lead? O lead eu cheguei a comentar antes, mas eu ia entrar um pouco mais em detalhe. O lead geralmente bom, na raiz da palavra lead, o lead é qualquer coisa que você tenha que é uma informação de alguém. Qualquer coisa, é a raiz da informação. E aí você vai qualificando esse lead, ou seja, o lead pode ser um IP, você já sabe que aquele IP existe, que acessa o seu site, acessa a sua empresa e assim por diante. O lead pode ser um nome, que de repente você vai buscar esse nome e você encontra mais informações. Pode ser um e-mail, que você vai descobrir por esse e-mail que existe uma pessoa atrás do e-mail. Pode ser um telefone, pode ser um CPF, que é um dos leads mais qualificados que existe. Você joga o CPF da pessoa, você descobre até se ela tem um nome sujo. Então isso é o lead. E aí você vai qualificando ele. E aí qualificar, na palavra das pessoas mais antigas de internet, qualificar é você saber de que cidade ele acessa, qual a idade, se é casado, se é solteiro, esse tipo de coisa. Que ainda é preciso, mas é o mínimo necessário para lead. Hoje o lead você já tem que saber, por exemplo, tem empresas que vendem essa informação. Quando você pluga um e-mail, você já sabe que cartão que a pessoa tem, qual o hábito de compra da pessoa, que sites ela mais acessa naquele mês, que tipo de coisa que ela compra na internet, quantas horas por dia ela passa na internet e por que dispositivo. Isso é um lead qualificado. Porque aí você pula a etapa da agência. Ela não está aqui mais, né? Mas eu já trabalhei na agência, então eu posso falar dos dois lados. A agência, geralmente, ela toma uma pressão muito grande da empresa, que a empresa quer o quê? Quer o retorno sobre aquele investimento dela.
Então, para você dar o retorno, você precisa ter um lead extremamente qualificado. E que muitas vezes, pelo Media Kit, você não vai ter esse lead qualificado. Você vai saber a cidade, de novo, a parte demográfica, toda você encontra, porque isso é de graça dentro do Google. Mas você precisa ir além disso. E aí, o ir além disso envolve muito essa parte que eu falei, de você captar esse lead num ambiente qualificado, como é um blog. Onde a pessoa já está entrando porque ela está alinhada com o seu interesse. E a partir daquilo, como que você qualifica mais ainda aquilo? Aí pode ser por um e-book, e aí usa a criatividade. Pode ser por palestras online, pelo próprio Facebook. Quando eu entrei, a minha entrada no Empreender Saúde foi quando eu peguei uma das pessoas que a gente tinha no Facebook, peguei toda a rede que a gente tinha 5 mil pessoas, 4.500 pessoas naquela época. Eu peguei as 100 pessoas que tinham mais interagido com o Facebook do Empreender Saúde e eu vasculhei o máximo que eu podia a vida delas pelo Facebook. E aí eu elenquei uma delas, que inclusive estava no palco da Health 2.0 que a Pri falou, a gente deu um prêmio para ele, era o Pedro. E eu coloquei todas as fotos do Pedro, eu falei que o Pedro provavelmente era um cara que tinha um Renault, que ele usava um celular que era um smartphone, provavelmente era um iPhone, que ele tinha Claro, que ele gostava muito de rock and roll, amava sexo, porque tinha um monte de comunidade de sexo no Facebook dele, malhava todo dia. E aí, no palco, a gente pergunta para ele, isso tudo é verdade? Ele falou assim, tudo, como que você sabe disso? Você deixou aberto isso no seu Facebook, o mundo inteiro vê isso. Né? E aí, isso é você qualificar o lead, porque o Pedro era um IP, é um e-mail, um nome, um sobrenome, uma cidade e um estado civil que eu tenho lá na minha base de dados. Só que quem que sabe que o Pedro realmente tem a Claro, o iPhone e assim por diante? Então, isso é qualificar o lead. E aí, quanto mais qualificado o lead, mais caro você pode cobrar por ele, mais você pode fazer com ele. E, claro, sempre com isso consentido. E, querendo ou não, quando você cria uma conta no seu Facebook, no Google, no Gmail, Twitter, qualquer coisa que vocês clicarem, quando vocês clicam ali, aceito os termos e aceito, vocês acho que nem imaginam o que está escrito ali para cima, porque já tem estudo aí que mais de 97%, 98% das pessoas não leem o que está escrito ali. E se você lesse, você provavelmente não apertaria aceito. Porque todos eles vendem a sua informação. Todos. E vendem muito caro, vocês nem imaginam. Por que que... Só uma dúvida. Eu tenho uma informação desses leads. Para quem eu vendo e como é que eu anuncio que eu tenho essa informação? Para cobrar. Joia. Bom, aí tem várias estratégias que você pode usar. Eu curto muito a estratégia de guerrilha, que a de guerrilha é aquela que você não gasta R$1 para fazer. É você ir palestrar, é você estar em tudo quanto é evento de networking que tem naquela área, é você mostrar que você entende do que você está falando, e aí começam a aparecer alguns clientes. Não é tão fácil. Quando você tem o blog, e aí depois, se vocês quiserem, vocês me mandem um e-mail, eu mando todas essas referências para vocês. Tem um blog que é muito legal que chama HubSpot. Você pode tirar a certificação deles, é gratuita e muda muito a cabeça do blogueiro, da pessoa que tem hoje um canal na internet, como lidar com a internet. E o HubSpot já está pregando uma segunda coisa. Que além daquele, todo mundo sabe o que é aquele funil de conversão, de vendas, onde você tem uma pessoa que entrou, aí você tem 100 pessoas, essas 100 pessoas, 70 desistem de entrar na sua loja, as outras 30 que entram vão ver a roupa na arara, aí dessas 30... 20 desistem ou porque não gostaram da cor ou não tem o tamanho delas. Das 10 que compram, chegam em casa, rasgam o vestido, voltam na loja, reclamam. E só uma dessas 30 volta a comprar alguma coisa nessa loja. Isso é um funil de conversão. Esse é o funil de vendas mais tradicional que tem. E que você pode replicar isso para tudo. A gente replica muito lá dentro do Empreender Saúde. E esse canal em específico, ele tem um negócio muito bacana que a gente já estava começando a usar um pouco antes de eu começar a ler sobre isso. Que é você criar um funil de publicidade. É como que eu atraio o cara que eu quero que seja meu cliente. E tem como fazer isso. Por exemplo, há 2 semanas atrás, a gente fez um workshop de marketing digital na saúde, pago, e eu entrei no LinkedIn. O LinkedIn é de graça, é a melhor ferramenta que tem para você prospectar cliente. Você literalmente digita lá, Telefônica, eu acho que a Telefônica é um bom anunciante para mim, ou pode fazer uma boa parceria comigo. Você digita lá, Telefônica, vai na busca, no filtro avançado de busca, você coloca o cargo que você quer e vai te dar a pessoa. Adiciona. O máximo que vai acontecer é ela não te adicionar de volta. Você já tem isso, né? Então não custa nada você apertar, tentar conectar. E quando você conectar, manda uma mensagem e se apresente. Marca um café, marca uma reunião. Isso tudo é de graça. Tá tudo na internet, tá tudo de graça. Você não precisa nem tomar o café. Meu sócio odeia café. Ele vai e pede uma água. É bem mais barato que o café na maior parte dos lugares que você vai. Né? Então isso funciona muito. E aí esse workshop que a gente fez em específico, a gente queria 3 farmacêuticas que a gente ainda não tinha nenhum contrato com elas. Eu convidei o pessoal do marketing, principalmente gerente e coordenador, que é quem
faz a prospecção de canal de distribuição e etc. na internet. Convidei de graça para ir no evento. O evento não se paga, ele dá certinho ali no limite, mas tinha ali várias pessoas que eu queria que fossem meus clientes. Trouxe para o palco pessoas altamente qualificadas para palestrar, também não paguei nenhuma delas. E eu palestrei no final e mostrei um case que eu já tinha feito de graça para um cliente nosso, lá atrás. Mostrei exatamente como que a gente pensa com a nossa filosofia. Resultado da obra. Na semana seguinte, a gente já fechou mais um e já tem reunião marcada para a próxima semana com 2 que estavam lá. Ou seja, guerrilhas. Vocês vendem informação de lead para essas pessoas? Sim, exatamente. Muitas vezes a gente monta, inclusive, com a cara do cliente. Então, está bem descarado que aquilo ali está sendo vendido mesmo. A grande diferença é que você adiciona relevância na equação, o que é difícil hoje se encontrar na internet, infelizmente, mas isso está mudando bastante. Então, por exemplo, esse cliente, eu posso abrir, o nosso case era a Microsoft. A Microsoft tinha um problema que ela não conseguia vender uma solução que ela tinha de nuvem. Vender, que eu digo, vender na praça, porque a solução dela era de graça, é de graça. Gratuita, você tem licença vitalícia de todos os produtos do Microsoft. Por 3 anos você tem suporte Microsoft e você ainda pode falar que você é uma empresa Microsoft. Você gostaria de ser uma empresa Microsoft? Acho que 90% das pessoas do mundo falariam, pô, sim, o que eu tenho que dar em troca? Nada. Você só vai trabalhar e a Microsoft vai te ajudar. A Microsoft ganha muito quando você está usando o nome dela, porque é o nome dela, você vira um representante de venda para ela, e que você nem sabe. Só que aí você não lembra que, por exemplo, a Microsoft no Brasil tem uma penetração de smartphone de 2%, contra 70%, 80% do Android do Google. Então esse é o desafio dela. E ela não conseguia captar essa pessoa. Poxa, quem que sabendo disso, mesmo sabendo disso, vai querer ser meu cliente? Que é gratuito, eu estou dando isso tudo para ele. Quem? A gente conseguiu identificar dentro da toda a nossa audiência, como que a gente fez? A gente pegou aquele funil todo que eu falei do vestido, nós criamos conteúdo para todas as etapas do funil, com o fundamento de educá-lo em todas as etapas, sem citar a Microsoft, em nenhuma das etapas. Na final, na última etapa, ou seja, o cara já passou por tudo aquilo. Ele já está convencido que ele precisa, ele já está convencido, vou assinar um cheque em algum lugar. Aí a gente fala, olha, tem essa e tem a Microsoft, que é isso. E joga a pessoa para o site da Microsoft. Vendemos, várias pessoas entraram para a plataforma. Eu não tenho exatamente quantas pessoas eles ainda têm nessa plataforma, mas é isso que é você qualificar esse lead. E de todas as pessoas que a gente passou para frente, nenhuma delas eram pessoas que eu tinha informações sobre elas. Eu só tinha o IP delas. Elas não tinham assinado nem a newsletter do meu site. E que depois disso eu fiquei sabendo quem era. Por quê? Porque eu montei uma estratégia que demorava 1 mês, e aí vai muito da sua conversa com o cliente. Nada na internet que é bom mesmo vai te dar resultado amanhã. Dificilmente. A gente já conseguiu fazer várias coisas que davam resultado amanhã, mas você sacrifica os outros 90% dos seus indicadores. E você tem que ter consciência disso. Né? Então, isso, você qualificar esse lead, você sobe muito. Né? E aí a gente entra nesses R$5.000 que eu falei para a Pri. Agora, voltando, a Pri tinha aqui pela plataforma uns 20 mil acessos. Se a gente pegar a prevalência de artrite reumatoide no Brasil, daria mais ou menos 920 mil pacientes. Dos 920 mil pacientes, se a gente adicionar a mesma taxa de conversão de 0,5%, daria para abrir uma receita num e-mail, numa lista com 4.600 e-mails, de R$230 mil. Aí acho que já dá para sustentar pelo menos por alguns meses, né? Dificilmente não dá, a não ser que gaste dinheiro à toa e aí não vai passar, né? E aí existem, obviamente, várias armadilhas aí no meio do caminho, né? O que a gente viu de armadilha no meio do caminho e que a Pri falou que estava caindo em algumas e graças a Deus ela mudou um pouco a cabeça dela, que é nunca doe os leads. Nunca dê lead, nunca dê e-mail, nunca dê telefone, nunca dê uma lista com IP, nunca dê uma lista com nada para ninguém, para nenhum cliente. A gente tinha, em dezembro do ano passado, a gente tinha 2.600 pessoas no mailing da gente. Hoje eu estou com 7.200 e-mails. Só que de dezembro para janeiro, a gente saiu de 2,5 para 5.700. Não fiz mágica, não coloquei R$1. Só que todos os nossos clientes mandaram a lista de e-mail deles para a gente, com cargo, nome, telefone de todos os clientes deles, para a gente disparar um convite para ir ao evento em nome dessa empresa cliente. Eles não deram nenhum contrato que a gente tinha que assinar, que a gente não poderia utilizar esse lead. A gente, eticamente, e nosso código de conduta foi mandar um e-mail, a gente marcou uma reunião e perguntou se a gente poderia utilizar esses e-mails deles. E para nosso espanto, a resposta deles foi sim, pode usar.
Ou seja, uma empresa grande, ela tem capital aberto na Bolsa de Nova York, está avaliado em mais ou menos 65 bilhões de dólares hoje. O cara falou que eu podia usar todos os leads dele. Só que nos leads tinha diretores da Telefônica, diretores das Unimed, diretores do Einstein, diretores do Sírio, diretores do Fleury, todos. Você fala, tá lá na lista. E eles falam, pode usar. Nunca dou lead. É a maior besteira, principalmente para blogueiro. Para grande empresa, não vai ser a receita deles. Mas mesmo assim não deveria, porque não é ético fazer isso. Você não está transparente com o seu próprio cliente. Mas para blog, nunca dou lead. Vendo lead. Desde que o paciente, ou desde que o lead saiba que você vai usar comercialmente falando o e-mail dele. Como o Google faz, o Facebook faz. Exclusividade. Exclusividade também é um problema. Tudo que você tem que é muito bom, e alguma empresa grande, uma multinacional, vem, olha seu blog, e acha que seu blog é excelente, é maravilhoso, pega uma agência que nem a que estava aqui e fala assim, encontra para mim os 5 melhores blogs. Eles vão encontrar. Aí eles chegam daqueles 5 e falam assim, cara, esse um blog aqui é sensacional, é o filé do filé, esse é o cara que eu quero impactar e anunciar. Você vai vender barato isso? Não vai vender barato isso. E você não vai dar exclusividade, porque se essa empresa te encontrou, todas as outras que são concorrentes dela vão te encontrar também. E a exclusividade é caro. Por que Louis Vuitton é caro? É couro, do mesmo jeito. Tudo bem, pode ser um couro das freiras, de não sei da onde, do pé do Himalaia que amassaram o couro. Não importa, não justifica uma bolsa custar, por exemplo, 50 mil reais, 60 mil reais. Aquelas bolsas mais caras de 300 mil reais, tem fila de espera para comprar. Tem diferença de um couro desse para outro? Não. Mas qual que é o tchan do negócio? É a exclusividade. A pessoa que tem 300 mil reais para comprar uma bolsa, não estou julgando, ela quer mostrar que ela tem os 300 mil reais para comprar aquilo. Então ela é especial, ela é exclusiva. Num blog, se você dá exclusividade para o cara, ele pelo menos vai te pedir 1 ano de exclusividade. Todos os outros concorrentes dele estão malucos para comprar o seu negócio, com certeza mais caro do que o cara que você deu exclusividade pagou. E você está preso com ele 1 ano. E se o que você tem de contrato com ele, que aí entra na terceira armadilha, que é o tamanho do contrato que você tem, se é baseado na quantidade de acessos que você tem, se é baseado na quantidade de leads que você gera e etc e tal, você também está lascado. Porque hoje você tem os 20 mil acessando com aquela meia conversão, você tem 100 e-mails por mês. Se desses 5 mil reais que você vai receber no final do mês, você reinvestir 3, te garanto que no mês seguinte você não tem mais 20 mil acessos. Você está com 70 mil acessos. Você colocar os 0,5% ali, você está jogando uma lista de 350 e-mails para ele pelo mesmo preço dos outros 100. Se você reinvestir isso, você vai chegar no final do ano dando uma lista para o cara de 1.500, 1.600 e-mails e ele está pagando pelos 100 primeiros e-mails. Então tem que tomar muito cuidado também com o tamanho do tempo de contrato. Muitas empresas ainda colocam pós-contrato. Então, por exemplo, eu vou fazer com você um contrato de 1 ano, só que no ano seguinte você não pode vender para nenhum dos meus concorrentes, que são esse. Você está quebrado no mercado. Vai ficar 1 ano sem receber, a não ser que você tenha outra fonte de receita. Então, até para fechar, que acho que eu passei bastante, né? A gente rasgou o Media Kit. A gente tem, você entra lá no nosso site, tem um local que você entra, puxa o Media Kit. A gente tem todo dia alguém querendo puxar o Media Kit lá do Empreender Saúde. A gente quase nem atualiza os valores, porque a gente sabe que não vai ser um banner que vai pagar a conta e que vai acrescentar alguma coisa. A gente tem uma filosofia interna de que tudo que a gente tem de cliente, tudo que a gente tem de receita, a gente reinveste no negócio. Eu estou desde janeiro, eu estou sem receber 1 centavo da empresa, meus 2 sócios também. Eu ainda dou plantão de final de semana, eventualmente, para conseguir cobrir os meus custos. Graças a Deus eu tenho esse caminho para adotar. Mas justamente porque cada centavo que entra é a história de Salomão. Salomão sempre pensou que uma pepita de ouro era mais uma pepita de ouro trabalhando para ele. É por isso que ficou rico demais. Porque ele pensava que 1 centavo, $1 não é só um pedacinho de papel, não é só um número na sua conta. $1 é um trabalhador para você. Você tem que pensar como que eu reinvisto esse $1 para ele trabalhar para mim, para que eu consiga pensar em outras coisas, em outros caminhos, para eu ter mais $1, mais $1 trabalhando para mim e eu aumentando essa minha receita e sustentando todo esse negócio, como o Eduardo tinha falado antes. E aí eu não vou conseguir deixar os meus contatos, mas meu contato é Rafael com PH, @empreendersaude.com.br. Quem quiser mandar um e-mail, eu mando todas as referências que eu tenho, todos esses números que eu estou te passando para vocês, eu mando os links, etc.